Olá, está começando o Unicast, o podcast da Unisul Campus Tubarão. O programa é produzido, realizado e transmitido pela AGCOM, Agência Experimental do curso de Comunicação da Unisul. O objetivo do Unicast é mostrar ao público interno e externo as iniciativas de alunos, professores e colaboradores que trazem benefícios para a comunidade e, mais do que isso, agregam valor às atividades que são realizadas dentro e fora da universidade. Mas antes de começar, aproveitamos para convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. A sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes, como trazemos em todos os programas, além de ajudar a ampliar o alcance das iniciativas da nossa comunidade acadêmica. Assim, você não perde nenhum episódio e fica sempre por dentro do que acontece na Unisul. E no Unicast de hoje vamos falar sobre planejamento e controle de metas. Para falar sobre o tema, nós convidamos as professoras e gestoras também, né? São Também. gestoras, cada uma de uma área, da Unisul, Dalci Nunes Almeida e Andrea Vronsky. Para começar, sejam bem-vindas. Obrigado pela Muito presença de obrigada. vocês. Começando dando os parabéns para a professora Andrea, que hoje é o dia do psicólogo Com e da certeza. psicóloga. Eu me orgulho muito de hoje comemorar meu dia, o dia da minha profissão, porque é uma profissão bonita essa, né? E é um profissional cada vez mais necessário, Aqui né? no estado, né? Demais, né? Eu sou- Precisamos. É que nesse mundo veloz, cada vez mais veloz, há um descompasso muitas vezes entre o que a nossa cabeça e a velocidade do mundo. E aí é necessário um profissional que mais ou menos ordene, né, o nosso pensamento. Rabi- Ajude nos ajustes. Exatamente. No Ajuste. equilíbrio. E tem ajuste fino? Finíssimo, finérrimo. Deixa eu perguntar para vocês. Como é que nós conceituamos planejamento? Planejar, né? Planejar é você pensar no futuro, né? Você pensar o que você almeja, as tendências, é você traçar ações para alcançar objetivos. Então, quando se trabalha o contexto do planejamento, nós utilizamos ele não somente no meio empresarial, né? Porque é muito comum a gente ter no Claro. meio empresarial o planejamento estratégico, o planejamento operacional, mas ele também faz parte do nosso dia a dia pessoal. É importante se ter uma vida planejada, organizada, principalmente nos dias de hoje, quando se tem muito o imediatismo, o Sim. querer para hoje, o querer para ontem, mas tem situações, tem objetivos que a gente precisa entender que nós precisamos de mais tempo. E se a gente não ter esse equilíbrio, que aí envolve a questão comportamental, psicológica, isso pode gerar uma série de consequências. Para além da questão eh, de estrutura, de físico, mas também de questões mentais, de questões de saúde emocional. Exatamente. Deixa eu perguntar para a Andréa, nós vivemos numa sociedade na qual nós não temos uma cultura de planejamento, Não né? temos uma cultura de Pois é, planejamento, até porque assim, né, o planejar é um olhar para frente, é um olhar de futuro. A gente pode até pensar no amanhã, mas se eu planejo amanhã, é algo que eu não estou no aqui e no agora, o aqui e o agora é a execução, né? sim, O plano é algo que me remete ao futuro. E a gente tem caminhado para um movimento cada vez mais imediatista, que é isso que a Dalci fala, né? E o imediatismo, ele interrompe o fluxo do planejamento, né? tá, Então, eu começo a ter uma expectativa impulsiva, não só uma atitude impulsiva, mas tudo eu quero imediatamente e eu vou me desconectando do planejamento. Além do que, culturalmente, a gente não tem o hábito de planejar, né? né? A gente não planeja
economicamente a nossa vida financeira, a gente não planeja férias, a gente não planeja o dia de trabalho, a gente não planeja as expectativas. É difícil Sim, a gente se conectar nas expectativas e no planejamento, sim. Não existe né? nas famílias, né, pelo menos as que eu conheço, a minha não tinha, a cultura do planejamento. E também uma coisa importante, né, que é a questão do planejamento É, financeiro, né, um outro aspecto que é muito importante também. Mas nós não temos essa cultura, né. Eu tenho algumas sobrinhas que moram nos Estados Unidos há muito tempo, estão lá radicadas, têm família. Primeira coisa, quando nasceu um filho ou uma filha, abrir uma conta, uma poupança para a universidade. é o planejamento, né? Planejamento, que nós não temos. Isso traz também essa questão da velocidade, traz também um aspecto mais importante da questão da ansiedade, né. Na medida que nós não resolvemos o que tem que resolver e cada vez aparece mais coisas, nós devemos ficar ansiosos, né. Sim, porque vamos pensar, né, que se a gente está do ponto de vista psicológico, Hum, comportamental, emocional, né? Se a gente está conectado cada vez com uma lógica mais imediatista, eu vou me desconectando e não passo a entender que eu posso olhar o futuro com prospecção. E o que que é a ansiedade? A ansiedade é a desconexão do aqui e do agora, e eu estou ou vinculado ao passado ou eu estou vinculado ao futuro. Só que se eu não planejo esse futuro, ele me amedronta, claro, né? Então a ansiedade ela vem como um ingrediente. Claro que a gente tem que pensar, logicamente, na ansiedade como um sintoma, talvez não seja tão linear quanto eu estou colocando aqui, né? Mas para a gente pensar que a gente está ficando num mundo cada vez mais ansioso e imediatista, e talvez a definição até do imediatismo caiba melhor do que da própria ansiedade, mas é que o futuro começa a me ser muito temeroso se eu não sei que passos eu posso dar claro, ou o que eu preciso fazer para conquistar determinadas coisas que são importantes para mim. E isso o que que me assegura? É o planejamento, claro. né? Professora Dalci, planejamento e controle de metas estão ligados, mas o planejamento vem antes do controle de metas ou eu posso estabelecer uma meta e depois planejar? Na verdade, são etapas, né? E a gente diz que um processo de gestão ele é formado por 3 etapas. Você vai primeiro planejar, então é o momento que você define os Então, mas eu tenho que objetivos. planejar o quê? Eu não tenho já tenho estabelecido alguma coisa? Claro, você tem que saber o que você deseja futuramente, né? Vamos lá, eu quero no meio empresarial abrir novas unidades de negócios. Então, esse é um objetivo, aumentar as unidades de negócios, aumentar o meu volume de vendas. Isso são objetivos, fazem parte do planejamento. Eu quero trocar de carro ao final do ano, ou eu quero investir num imóvel na praia. Isso são os objetivos. Isso faz parte do planejamento. Uhum. É pensar o que eu quero futuramente, Um planejamento nasce de um desejo. de uma vontade, de um Isso. querer. Feito isso, você vai executar, você vai colocar em prática. Então, você vai pensar em ações para você conquistar o seu objetivo. Eu quero aumentar o meu volume de vendas. O que eu vou fazer? Vou investir mais em propaganda e publicidade, vou lançar novos produtos no mercado, vou capacitar os meus vendedores para aumentar o meu volume de vendas. Então, vou colocando em prática, vou executando aquilo que eu almejei, aquilo que, né, eu coloquei definido lá no planejamento. E depois, né, entra o controle, mas esse controle ele não deve acontecer ao final desse período de planejamento, né? Se meu planejamento ele é de curto prazo, ele é de 12 meses, eu tenho que ter um controle constante, mensal, né? Para ver se aquilo que você planejou está de fato acontecendo, realizando ou não. No mundo empresarial, a gente fala assim, controlar o orçado com o realizado. Então, Uhum. é muito comum o planejamento operacional no meio empresarial, que é o orçamento empresarial, né? Aquilo que a empresa pretende para o próximo ciclo,
para o próximo ano. Então, ela pensa não só vendas, eu trouxe aqui um exemplo de vendas, mas ela pensa todos os setores da empresa, o setor de produção, o setor de vendas, o setor financeiro, o setor de gestão de pessoas, e isso é feito já no mês de outubro, setembro, as empresas param para pensar o planejamento operacional, que é o orçamento empresarial. Então, o controle, ele deve ser frequente. Você deve controlar o orçado com realizado e verificar se está caminhando bem ou não. Se não está, precisa pensar em estratégias de correção ou amenizar o problema identificado, porque nós temos variáveis internas e externas que influenciam nesse contexto. É isso que eu ia perguntar. E quando surgem obstáculos, problemas em cima do que a gente planejou, que não está no planejamento? Opa, a empresa precisa parar e pensar, né? Se ela é uma empresa que já é uma empresa consolidada, que tem a cultura do planejamento, do controle, quando ela vai fazer as estimativas dela, ela já coloca essas variáveis, né? Questão mercadológica, questões financeiras, questões cambiais que podem influenciar nessa previsão, nessa projeção que ela faz. O mercado entrou em crise, começou a consumir menos, questões da pandemia, né? Sim. Que ninguém esperava por aquele momento. Empresas que estavam empresas sólidas, mais organizadas, estão mais preparadas para enfrentar essas variáveis, essas ameaças que surgem. Empresas não tão organizadas em termos de gestão, que é ainda muito forte, que é uma realidade muito forte nossa, não só regional, mas nacional, elas acabam se estabilizando e muitas vezes se leva aí ao fechamento do negócio, né? Eu trouxe aqui um contexto muito empresarial, mas isso faz parte do nosso dia a dia, né, professor Ronaldo? E você comentou, a família não se organiza financeiramente, né? Nós não temos a cultura do planejamento, do controle das nossas atividades, das nossas metas. E isso é uma questão de educação. Claro. Não somos educados para. E por isso... Deveria começar na família. Deveria começar na Claro. família, na escola, lá Isso. na educação básica, no ensino médio. E pensando nisso, nós lançamos um projeto. Opa! Um projeto de educação financeira nas escolas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão. Fundamental, né? Fundamental. Estamos trabalhando 2 escolas como piloto, falando sobre a questão do planejar, do investir, do que é o dinheiro, como utilizar o dinheiro adequadamente, o que é desejo, o que é necessidade, né? Do produto, que é um produto que eu tenho que consumir, que é de primeira necessidade, o que não é, a boa compra, plantando uma sementinha, porque penso que se a gente trabalhar na raiz, nós teremos uma sociedade melhor, nós teremos uma economia melhor, um Brasil melhor. Depois eu quero lhe perguntar sobre Isso. como é que se estabelece prioridades em relação ao planejamento e as metas. Mas eu quero Voltamos. perguntar para a professora Andréa, nós estamos falando aqui de empresas, mas as empresas são compostas por pessoas. Tá? Quando alguém faz um planejamento pessoal ou dentro de uma organização, e esse planejamento, por questões como tarifaço, a pandemia, N situações que podem frustrar isso, como é que as pessoas lidam com essa frustração de não atingir algum objetivo? Ô, Ronaldo, as pessoas lidam da forma como cada um lida, né? O que a gente tem visto é que isso não é só um aspecto geracional, eu acho que a gente está num aspecto social, que as pessoas estão com seu limiar de frustração muito pequeno. Pois é. E quando eu não consigo transitar bem nas minhas frustrações, eu não tenho maleabilidade, eu não tenho flexibilidade, eu não enxergo as minhas possibilidades, eu travo, né? Então, tem uma coisa, quando o bebê está nascendo e a criança é pequena, a gente está falando de desenvolvimento humano aqui, a gente diz que um dos aspectos mais importantes para os pais fazerem em relação aos bebês ou às crianças pequenas é colocar a criança em falta.
porque ela precisa vivenciar a Sente. frustração. Sim. Ela precisa sentir que naquele momento não. E isso vai dando O casca. limite também, A né? gente precisa casquinha. Hum. Mas tem uma coisa para além do limite que é, ok, tu vais fazer, mas não agora. Hum. E é uma coisa básica, a criança quer mamar, a criança está com fome, espera meio minuto. Não atende a demanda integralmente da criança quando ela expressa a sua necessidade. Dá um tempinho, Hum. né? Não vamos chegar numa negligência para deixar ela, né, 1 hora com fome. Mas isso vai fazendo o quê? Que é um pouquinho diferente do limite. É o que a gente chama na psicologia de tempo de espera. E tempo de espera é a gente aprender a lidar com pequenas frustrações que vão nos libertando de duas armadilhas que a gente tem no futuro. De que a gente vivencie as questões do mundo que nos atravessam como traumáticas. Então, quanto maior a minha flexibilidade, menor a minha percepção de que aquele evento é traumático, que me desorganiza de uma forma muito intensa, e eu consigo ter essa flexibilidade que é a minha possibilidade de encontrar saídas. Quanto mais reduzida for o meu movimento, menor o meu escopo de saída. Né? Então, para responder a tua pergunta, como as pessoas lidam, cada um vai lidar de acordo com o seu repertório interno, mas se a gente não investir nisso que está bem na moda de a gente falar de resiliência, que é justo isso, é eu conseguir ampliar o meu contingente de maleabilidade e de suporte de frustrações, eu vou encontrar muito pouco saídas quando as coisas não vão como eu queria ou como eu desejaria. E se não houvesse tratamento, isso pode se aprofundar de maneira mais grave? E isso pode ficar de uma forma mais grave ou de uma forma mais aguda, mas normalmente são aquelas pessoas que têm a sensação que elas estão no lugar errado, fazendo a coisa errada na hora errada, mas elas não enxergam saída. E aí elas ficam esperando que a saída seja meio mágica. Sim. Né? Então tem uma frase que é atribuída a Einstein, que eu não sei se é dele, que é aquele tipo assim, a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E essa frase, ela é um jargão, mas ela é muito preciosa para a gente da psicologia, porque o que é fazer as mesmas coisas? Quando o meu escopo é muito pequeno, quando o meu quadro de referência é muito pequeno, eu não consigo enxergar outras ou maiores possibilidades, né? Então, as pessoas que lidam bem com a frustração, elas tendem a driblar as variáveis intervenientes aí que criam-se obstáculos para as suas metas ou seus planos, seja pessoal, seja de negócio, elas conseguem encontrar boas saídas, né? Porque elas conseguem fazer uma análise objetiva da realidade do seu repertório. Só que algumas pessoas vão travar nesse processo. Qual é a saída? A gente precisa ajudar essas pessoas a ampliarem esse escopo. Assim como a gente ensina a criança a planejar, a gente precisa colocar as nossas crianças em tempo de espera. Nós precisamos aprender a nutrir mais os nossos desejos. Porque hoje a gente deseja, hoje a gente compra agora. Sim. Né? Eu desejei, o celular comprou. Né? A gente já não faz mais nenhum movimento de esperar o final de semana para ir na loja comprar, que era a minha realidade de criança, que meus pais trabalhavam todos os dias, Sim. não existia shopping, então, para ir para o comércio, a gente tinha que esperar o Final de sábado. O final de desejo semana. vinha segunda, eu tinha que esperar para o sábado, hoje não. Claro. Então, quando a gente também nutre um pouco, e aí já vou fazer um gancho para a Dalci falar daquilo que tu falaste. Quando a gente nutre o desejo e a gente dá um tempinho entre o desejo e a sua realização, a gente consegue ter uma previsão maior do que é prioridade para a gente. Do ponto de vista empresarial, como é que, não interessa a empresa que seja, como é que se estabelece prioridades dentro de uma organização? Isso é muito, né, varia muito de empresa Claro. para empresa, de acordo com a cultura, de acordo com a sua Mercado. estrutura organizacional, de acordo com o mercado.
E essa prioridade vai variar, então, né, diante de todo esse contexto. Penso que deve ser prioridade aquilo que forma o produto dela, né, aquilo que ela precisa para atender o mercado, que é o que vai gerar resultado, que vai, né, movimentar a empresa. Então, assim, é um conjunto de variáveis que vai definir essas prioridades. Então, eu tenho que ter processo fabril funcionando, eu tenho Sim, que ter mão de obra qualificada para poder operar. Talvez não é foco da empresa em ter uma mão de obra tão qualificada, né? A cultura dela não leva ela a investir nela. Situação financeira não é das melhores, ela está sem crédito, então ela tem que investir nessa questão para melhorar a capacidade de pagamento. Então, isso é muito relativo diante desses conjuntos, né, desse conjunto de fatores que eu destaquei. Mas, né, se eu poderia trazer um ponto aqui, né, nessa questão, as premissas que a empresa precisa utilizar para definir bem o planejamento dela. Então, ela precisa se cercar de premissa, ela precisa se cercar de bases para poder fazer uma projeção que não se distancie muito da realidade. Porque se esse planejamento, já que ele trabalha futuro, ele trabalha com estimativas. E é muito difícil chegar em 100% daquilo que foi projetado. sim. Porque é futuro, a gente tem variáveis, né, que vão influenciar nesse planejamento, variáveis externas, internas. E aí é claro que se a empresa se cerca de boas premissas, bases para fazer a projeção, se ela olha internamente, tem os dados históricos bem controlados, bem apurados, ela acompanha bem o cenário de mercado, tendência, questões tributárias, mercadológicas, internacionais que podem estar influenciando no negócio, e ela se cerca de um time competente para poder realizar esse planejamento, o orçado com o realizado, se tiver uma variação, vai ser uma variação muito pequena. Eu estava pensando, quando a professora Dalci estava falando, nas empresas familiares, Ah, que sim. deve ser extremamente difícil para estabelecer novos planejamentos e controle dessas ações, né? Porque tem algumas empresas que o fundador diz: "Não, eu sempre trabalhei assim e vai continuar assim". Isso Deve é ser muito, complicado, né? isso é muito comum na empresa familiar, apesar de as empresas familiares, elas estão mais formalizadas, mais profissionalizadas. Nos últimos anos, elas buscam Uma qualificação uma melhor. melhor qualificação, se cercam mais de boas práticas de gestão. Mas ainda temos esse cenário, né? Porque a família, o negócio empresarial se confunde muito com o meio familiar, Sim. né? E a cultura A familiar cul- é daquela maneira, né? E aí também tem a questão socioemocional muito forte, né? As gerações que ali estão envolvidas. E aí é preciso de muito profissionalismo para separar o negócio do ambiente familiar. Mas evoluímos muito em práticas de gestão na empresa familiar, sim, elas estão mais formalizadas e as estatísticas apontam para. E Do tem algo que se atravessa, vou me permitir complementar, do ponto de vista do comportamento dentro das empresas, e aí quando a gente analisa as empresas familiares, e somos pai e mães, né? Então, o que que acontece também dentro de uma empresa familiar? No nosso imaginário, filho nunca cresce. Né? O meu Vai é ser sempre o bebê, bonitinho. o Sim, eh, sim. meu bebezinho. Então, uma das maiores dificuldades é a gente conseguir dar voz e ouvido aos filhos, aos netos, porque o olhar que a gente deposita, né? Vamos dizer assim, o olhar que o patriarca daquela família, que é o dono da empresa, na maioria das vezes, que ele deposita sobre as suas, né, gerações que vão seguindo aí, é um olhar diminutivo nesse sentido, que não é um desqualificador, mas é a ideia de que ainda quem tem que estar com a batuta na mão é ele. Sim, Porque a gente nutre a ideia de que, né, filhos são sempre.
eu e a minha irmã ainda somos as meninas É da que existe né? É verdade. Então, isso está no a nosso gestão muito imaginário. centralizada, E aí, né? quando a gente não profissionalizava a gestão, isso ficava muito encapsulado e era mais difícil. Tanto que hoje a gente vê as famílias que transitam com mais facilidade, né, Dalci? Elas transitam porque elas também conseguiram abrir a Sim, sua gestão estão para elementos externos, para uma qualificação mais apropriada. preocupadas com o planejamento Uhum. sucessório, né, de deixar outras pessoas na gestão, acompanhando o negócio, para delegar, né? O momento que o pai não pode mais estar, um filho, o sobrinho, o irmão vai conseguir assumir o negócio. Então, as empresas também estão mais preocupadas com o planejamento sucessório. Eu estava pensando na Gerdau, quando você estava falando. Uma forte Sim, empresa. mas era uma empresa familiar, né? Sim, E, ainda é uma empresa familiar. É, mas ela coloca em postos importantes pessoas competentes para aquele não. É porque é o Tecnicamente sobrinho, o tio, eu não sei. competentes. Ah, sim. né? É diferente a visão, por isso que a Gerdau cresceu tanto, né? É internacional hoje, né? Com certeza, é uma empresa E, forte. e o principal, me parece, é que uma empresa, assim como uma pessoa, né, tem que ter a noção da realidade na qual ela está inserida naquele momento, certo? E Para, a partir daí, poder estabelecer metas e, consequentemente, planejamentos. Deve funcionar dessa maneira. Primeiro, a gente tem que saber onde é que está pisando, para depois tentar um outro caminho. perfeito. Isso tem muito a ver com a ansiedade, com a frustração, querer trabalhar um planejamento que não condiz com a realidade da pessoa, né? É um planejamento que é muito além daquilo que a pessoa tem condições de realizar. Então, é importante olhar o momento, as prioridades, olhar também dados históricos, né? O que eu consegui até o momento, pensando na questão pessoal, né? Qual é a minha renda, qual é o meu patrimônio, o que é possível, né? Eu investir diante da minha renda, quantos por cento da minha renda eu vou direcionar para questões alimentícias, para questões de lazer, para questões de capacitação. É, é muito importante esse olhar com o pé no chão. Mas muitas vezes a gente não tem esse cenário, né? Porque vivemos numa sociedade consumista, muito focada em redes sociais, que transmitem o que tem de bom, né? Autocentrada. O que está tudo bem, o que é feliz, o que é bonito, mas a gente sabe que muitas vezes a realidade não é essa. A Claro. gente tem o desafio, né? Temos realidades que não é o mundo Disney, o mundo maravilhoso que as redes mostram. E aí a importância do equilíbrio, né? Da maturidade para filtrar isso, para definir de fato o que é prioridade. Isso existe, aí vem, né, a nossa temática da tarde, vieses comportamentais no planejamento e controle de gestão. Isso é fundamental na hora de você planejar, na hora de você controlar para alcançar as suas metas e não, né, ter aí uma ansiedade e ter uma doença mental mesmo, né? Ficar doente, adoecer. Do ponto de vista pessoal, individual, pegando esse exemplo, né, Fazendo esse gancho, assim. de saber onde é que se está e, a partir daí, propor objetivos. E se a gente propõe objetivos muito além da nossa capacidade de chegar lá, o que acontece? Uma autossabotagem já, né? Quer dizer, propor objetivos que são muito inatingíveis já é uma forma de eu me vitimizar, que na psicologia a gente vai chamar isso de uma vitimização, né? Para eu sustentar o argumento de que a vida não sorri para mim, Sim, então não tem o que eu possa fazer, né? Então, as metas que elas são muito aquém daquilo que é o viável e daquilo que é o possível, elas jogam a gente para esse ciclo de autossabotagem. Mas tem uma outra coisa que na pergunta anterior tu fez e me escapou, e agora com a fala da Dalci eu quero amarrar.
Porque quando a gente está nessa perspectiva que é difícil para eu tolerar as frustrações, ou difícil para eu tolerar aquilo que vai me desorganizando da minha cápsulazinha ali, e a vida nos desorganiza o tempo inteiro, né? Eu sempre digo, a vida é mais trevosa do que generosa. Isso é boa. O É bem. qual é o desdobramento disso, né? A gente vai chegar no comportamento compulsivo. Então, hoje, o que que a gente tem visto? E aí, o comportamento compulsivo, uma das sequelas é o total desequilíbrio financeiro, né? Que para os homens está na Temos aí base as do bets, né? suicídio, As bets, os né? bingos, lembra dos bingos? Bingo, Ah, né? Uhum. Então, hoje, o que que acontece, né? Claro, a gente vive numa sociedade de consumo, mundo digital, redes sociais, já é uma profusão de estímulos para que hoje a felicidade é comprável. sim. A felicidade é comprável, o bem-estar é comprável, o meu status é comprável, né? Então, eu tenho uma lógica que eu organizo os meus objetivos de vida muito em virtude do que eu vou ter, ou do que eu vou mostrar que eu tenho, né? O que é um pouquinho pior Não é ainda. mais Sim. o ser, né? É o É ter. o ter. Na verdade, eu acho que é o parecer ter. Nem E o precisa que ter. importa É, aí, eu é, não preciso Verdade. ter. é. Da Eu minha, não é o ter. a minha teoria. É o parecer. Isso, porque quando era o ter, Dalci, as pessoas ainda eram mais autênticas. A geração do ter é a geração do meu pai, a geração do teu pai, Concordo, que concordo. precisava bem, precisava poupança, não Sim. podia gastar tudo que ganhava. Uhum. Hoje a gente não está mais no ter, hoje a gente está no parecer ter. Ter. Eu- E isso, do ponto de vista emocional, está o flanco aberto para as compulsões, principalmente de pornografia, sexo, compra, droga, jogos, né? Que eu cataliso ali a minha frustração num cenário bem imediato, eu vou para um excesso, que na verdade oculta uma falta, porque todo excesso encobre uma falta. E muito porque eu não consigo suportar a ausência do meu objeto de desejo. Então, a gente tem que aprender a ser mais desejante. A gente tem que aprender a permanecer no desejo sem a necessidade de realizar tão imediatamente. Mas aí tem uma questão que eu quero saber a opinião. Eu, para não ficar estagnado, eu quero crescer, quero estabelecer objetivos. Como é que deve ter uma linha muito fina entre o objetivo ser desafiador, porque ele deve nos Excelente. estimular para crescer, Uhum. e ser impossível de realizar, Isso. né? Como é essa linha fina aí? A resposta está no tema de hoje, que é o planejamento. Uhum, Né? Exato. Porque olha só, e eu vou falar do ponto de vista pessoal, claro. não vou falar do ponto de vista empresarial, Uhum, que isso a Dalci já deu uma aula para nós. É. Mas do ponto de vista pessoal, o que que significa eu traçar objetivos e metas? Eu estou com 51 anos. Eu não posso traçar que o meu Ninguém diz objetivo isso. de meta. Obrigada. Não, né? Eu não posso traçar que o meu objetivo de meta daqui 5 anos é gerar um filho da minha barriga. Daqui a pouco a medicina permite, Permite, né? mas mesmo que permita, eu tenho que ter um Bom, planejamento Claro. para isso. E é um planejamento que me escapa daquilo que é o natural. Então, ela é uma meta de vida que, se eu sei que eu estabeleço, eu vou ter que ter muita grana, eu vou ter que ter muito tempo, eu vou ter que Cuidado, ter né? muito investimento financeiro, emocional, de energia. Então, esse é considerado um planejamento que está muito, estou falando da minha realidade, né? Claro. Muito aquém daquilo que seria o executável. Então, ele é uma armadilha. Uhum. Porque daí eu digo assim, ai, mas o meu sonho era ser mãe aos 60 anos. E aí, como isso fica muito inatingível, eu vou me frustrando e eu vou driblando a minha frustração nos excessos. Então, Sim. como é que eu organizo? Eu tenho que ter desejos e eu tenho que saber olhar o meu desejo em vez de atender imediatamente o meu desejo. Mas o Esse desejo não é uma desejo vem coisa, da uma onde? coisa meio etérea, Abstrata. abstrata, e o objetivo é uma coisa real que a gente estabelece? Não, não há uma diferença entre desejo e objetivo?
Existe a diferença de um desejo e de um objetivo, mas eu só tenho um objetivo bem claro e bem concreto se ele nasce de um desejo. Não, Só que eu claro, preciso qualificar, eles não são sinônimos, né? sim, Mas eu Não. preciso hoje qualificar o meu desejo, e é isso que a gente não faz. sim. Então eu quero comprar e eu compro agora. Mas eu não paro É para me necessário? perguntar, É não é necessário? necessário, é assim, o que me faz desejar isso? Porque eu ainda estou dando um passo para trás Uhum. da necessidade para perguntar assim, o que está acontecendo aqui? O que está me botando Por que em que eu falta desejo aqui e tanto? o meu desejo está me jogando para lá? Sim. Aí eu vou avaliar o meu desejo. Não, é porque realmente isso é importante para mim. É importante porque é importante agora? É importante depois? Que é exatamente aquilo que tu falou da diferença ali do piloto nas escolas, do planejamento financeiro, que é a gente também conseguir diferenciar desejo de necessidade e desejo e realização do desejo. Como que a gente vai se situar nesse cenário, né? Porque se isso fica muito confuso para mim, isso vai se desembocar em comportamentos que vão ser patológicos, que vão ser autodestrutivos, que vão ser disfuncionais. Esses vícios, tigrinho, bets, não sei mais o que, eles podem ser comparados aos vícios, por exemplo, do tabaco, da droga. Ele tem A uma mesma característica de potência, vício a mesmo? mesma compulsão e vício, porque o que que caracteriza? Eu vou chamar de compulsão no lugar de vício, Hum, tá? O que que caracteriza o comportamento compulsivo? É aquele comportamento que é excessivo, extremamente excessivo, repetitivo, e que o sujeito tem consciência que é algo contra ele próprio. Ele percebe que é um mecanismo autodestrutivo, mas ele se sente impotente perante ele, né? E isso nasce porque existe uma matriz interna de necessidade não atendida, não qualificada, não percebida, né? Então, é muito comum hoje a gente encontrar o quê? Ah, preciso de TPM. Mulheres hum. levam essa pecha, né? TPM chocolate. A gente viu. A gente tá falando da mesma matriz, né? Porque quer dizer, não é exatamente chocolate que eu preciso. Qual é o sofrimento que a TPM me causa? Qual é o desequilíbrio emocional que essa profusão hormonal me gera, né? Só que a gente tem uma lógica social e cultural de fazer substituições muito fáceis. Sim. Hoje a gente está substituindo tudo, a gente não conserta mais nada. É. A gente não conserta casamento, a gente não conserta relacionamento, a gente não conserta Tudo roupa, a descartável. gente não conserta micro-ondas, a É gente muito mais fácil pegar um novo, substitui. né? E assim acontece com os É. nossos desejos e com as nossas dores. Então, é mais fácil eu substituir Claro. aqui do que eu prestar atenção na minha necessidade básica aqui. E investir na melhoria dessa situação, né? Sim, porque daí vem a grande questão, né? Isso a gente vê muito no consultório e tem um movimento muito interessante. São raros os pacientes que veem a terapia como investimento. Normalmente, o que que acontece? Ah, eu comecei a pagar uma viagem, então eu vou parar a terapia para pagar a viagem. Não dá conta, acho que a pessoa tem mais é que viajar mesmo. Claro. Mas Não adianta viajar se vem não na estiver. escala vem na escala do que é prioridade, né? E o que Uhum. são investimentos. Claro. Então, quanto mais a gente refina o nosso autoconhecimento, mais a gente vai entendendo que o nosso movimento de passar pela vida é muito mais de tapar os nossos buracos emocionais do que de a gente conseguir planejar a vida e o futuro e as coisas de uma forma mais assertiva. Quanto mais eu me conheço emocionalmente, eu tenho autoconsciência, mais eu me conecto com uma lógica de vida mais funcional e Mais mais adequado. adequada. E Claro. quanto menos noção eu tenho, mais eu vou me perdendo. E aí a rede social, e aí a comparação, e aí, né? Eu me lembrei agora de um caso que eu vi uns anos atrás, logo no começo do Instagram, que uma moça postava viagens. Só que ela montava uma fotografia e era tão tosca que uma agência de viagens deu uma viagem para ela fazer aquela viagem, que era tão tosca a montagem, as montagens,
que alguém se condoeu lá e deu uma viagem para ela ter realmente a viagem feita. Pô, Mas, Essa coisa professor, do parecer sim, ter. é, é. voltando ali à Depois questão eu quero fazer uma outra pergunta. das metas, né? Uhum. As metas, né? O planejamento, ele tem que ser um planejamento realista, mas não um planejamento. eh, Precisamos inovar, Engessado. engessado, precisamos inovar, precisamos motivar, engajar os colaboradores para que busquem algo além, né? Claro. Então, assim, eu costumo dizer, né, o planejamento, as metas, elas não podem nem ser tanto ao céu, nem tanto à terra. Hum. Sim, equilíbrio, mas buscando inovação, buscando engajamento, buscando sair da zona de conforto, né? Então, assim, empresas que têm uma política de inovação são empresas que não são engessadas, são empresas que deixam os colaboradores mais à vontade, são empresas que discutem, né? Tem uma comunicação clara, as metas são divulgadas, os objetivos são divulgados, existe um planejamento participativo, então não vem de cima para baixo, existe a cultura da escuta, da construção em equipes, da construção conjunta. Porque quando eu desço metas sem comunicar e sem uma participação, isso leva a atitudes indesejadas. O colaborador ele acaba ficando desmotivado, né? Ele só é chamado para executar, não para pensar na construção. Sim. Então, existe sim pesquisas que apontam que quando a gente tem um planejamento participativo, uma comunicação clara dentro da organização, isso facilita a busca de melhores resultados. Sim. Então, é a cultura, né, da gestão instalada dentro das empresas. Mas em cima disso, professora, uma empresa, uma organização qualquer, ela precisa estar consciente do ambiente empresarial no qual ela está inserida, certo? Sim, Para poder, a partir dessa análise interna e externa do mercado, estabelecer as suas metas. com certeza. É aquilo que a gente chama de análise SWOT, né? Ah, sim. Forças, oportunidades, Conhecer os pontos fraquezas fortes, e ameaças, né? pontos fortes, pontos Isso. fracos. Isso é Conhecer, fundamental, não? com certeza, né? Do ponto de vista psicológico, isso chama-se terapia. Para que ajude a conhecer quais são as minhas oportunidades, as minhas. Mas nós não podemos ter um autorretrato fiel, a não ser que nós façamos terapia? Não acredito que não. Olha a importância do psicólogo. Porque a gente só se vê a partir do olhar do outro, Sim. né? O auto-olhar é uma coisa que não promove Mas no a momento que nós construção estamos do eu. cada vez mais individualistas, isso não significa que nós temos um autorretrato que independe da visão dos outros? Pois é, mas aí eu vou dizer uma coisa um pouquinho pior, porque eu acho que não é só uma questão de autorretrato. Hum. Eu acho que a gente vai tendo um eu mais precário. Hum, A minha construção do eu depende do outro. sim, E o outro, e o que está vindo hoje no lugar do olhar do outro? Eu olhar a rede social e me comparar. sim. Comparação não é o olhar do outro sobre mim. Então, ela não contribui para a construção do eu de uma forma sólida, integrada, funcional, né? Para que isso aconteça, eu preciso do olhar do outro. E quando eu mergulho nas redes sociais, eu estou me esquivando do olhar do outro. Então, não é só uma questão de autorretrato, é uma construção de eu mesmo, que ela vai ficando adoecida, ela vai ficando fragmentada, ela vai ficando fraca. É possível, então, que a gente construa, por exemplo, para consumo externo, tipo redes sociais, uma persona, como se fosse Então, um avatar, né? Uma persona que é uma representação que a gente quer que as pessoas tenham, mas que não corresponde à realidade. pois é, Ronaldo, mas vamos pensar no conceito de persona no avatar.
se eu tenho consciência que eu estou produzindo uma imagem sobre mim e que eu quero produzir exatamente essa imagem sobre mim, tá tudo certo. Problema, onde é que começa a se complicar? Quando eu me confundo com o meu próprio avatar. Não Sim, sei quem eu sou, né? Então, a minha percepção de eu, ela vai ficando difusa. Então, eu vou me confundindo entre aquilo que eu verdadeiramente sou e aquilo que eu me mostro como sim, ser, projeta a né? sociedade, né? Eu ia dizer por isso, mas não é que é por isso. Talvez a gente encontre aí esse fenômeno das explosões das redes sociais, que elas são muito intensas, mas elas são muito fugazes, né? Então, de Sim, repente, alguém virou a bola da vez, aquilo ali viraliza, nananana, daqui a um ano, quem? Era quem? Esqueceram. Já esqueci quem era, já né? esqueci, né? Então, quando eu me confundo com a minha própria imagem, Narciso, Sim, claro, né? Estamos lá, voltamos ao mito, voltamos à Grécia Antiga, no mito sim, do Narciso lá, né? é, Então, a gente vai se confundindo com a imagem, isso não é uma coisa legal. sim. Professor Dalci, é possível verificar nas organizações atuais uma tendência a valorizar o planejamento e o controle de metas? Sim, professor. Inclusive, a gente já tem percebido as empresas preocupadas em uma maior organização. E pensar além do operacional, né? Além de vender, né? Muitas empresas se organizam em vender, se preocupam em vender, achando que venda é tudo, né? Quando a gente sabe que uma venda mal gerenciada gera Claro. prejuízos. Então, não basta apenas vender. Existe sim. As empresas estão mais preocupadas com as boas práticas de gestão, com planejamento, com controle, e para além disso, né, por uma necessidade de mercado, né? Por uma necessidade também governamental, né? Quando o fisco está cada vez mais exigindo controles, integrando os sistemas para verificar a correta cobrança pagamento dos tributos. Então, por uma necessidade fiscal de mercado, as empresas passam a se organizar melhor. Existe esse cenário, a gente percebe isso, né? Quando muitas empresas lá no início fechavam as portas nos primeiros anos de vida, hoje a gente sente um crescimento, né, e uma mortalidade menor das empresas. Não melhorou, Temos porque os dados sempre eram muito ruins, né? avançamos, né? Avançamos, mas ainda temos, claro, muitas empresas que ainda trabalham no escuro. Sim, Né? Sem práticas mínimas de gestão, né? Sem controles operacionais mínimos, como um controle de caixa, como um controle de estoques, como um controle de contas a pagar e a receber. Evoluímos, mas ainda precisamos avançar mas mais. deixa eu perguntar o seguinte: eu sou dono de um açougue, tá? O armazém, ou que seja, um pequeno negócio. Como é que eu faço para não misturar o meu dinheiro com o dinheiro do caixa? Isso exige Planejamento, né? isso Mas, exige controle, pois né? é, Exige disciplina, organização. Pequenos negócios, né? Não tem um quadro de colaboradores que pense cada um uma área. E aí os pequenos negócios, eles podem contar com entidades de apoio ao pequeno negócio. A gente tem aí o Sebrae, que é uma forte entidade de apoio ao micro, né? Ao pequeno negócio. Existe muito também da cultura do empresário, né? Do querer trabalhar de forma organizada. A gente sabe que às vezes não é a realidade, porque o pequeno empresário ele compra, ele vende, ele sim. contrata o colaborador, ele pensa no negócio, né? Sozinho, às vezes, muitas vezes, né? Porque o quadro de colaboradores é pequeno. E aí, nesse momento, ele pode sim contar com as entidades de apoio. Como exemplo, a gente tem
o Sebrae. Que tem um excelente trabalho, né? Aqui na universidade, nós também temos projetos de extensão que apoiam esse tipo de empresário, né? O pequeno negócio. Nós temos o projeto de empreendedorismo e inovação para pequenos negócios, temos o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil, Fiscal e Gerencial, que também apoia os pequenos negócios. Então, a universidade também pode ser considerada uma entidade de apoio a esse tipo de empresário e de negócio. É possível, professor André, perceber alguma modificação nessa questão dos pequenos empreendimentos, né? Hoje nós temos muitos MEI, né? Que é o microempreendedor individual. É possível perceber um interesse maior pela questão do planejamento e do controle, Eu, do eu ponto de vista clínico? parece que eu vejo o contrário, É? Ronaldo, porque assim, ó, e aí isso eu acho que tem a ver com geração. Isso eu acho que a gente está num perfil geracional que é um perfil assim, ó, não quero ter patrão, CLT nem pensar. Sim. Muito comum se ouvir isso hoje. Muito comum. É. Não, me sujeitar até alguém mandando em Ter mim, horário? ter horário para cumprir, ter alguém mandando em mim, ser CLT, tô fora. Entretanto, isso não revela autonomia e planejamento. Revela que algumas dessas pessoas ficam o que? Elas ficam se batendo em vez de encontrar saída. E aí eu acho que falta, e acho que esse projeto é brilhante, porque a gente não. Tu vai ver, isso é de uma geração mais jovem, que eles não foram preparados. Sim. A vida para eles veio mais facilitada, né? A vida dura foi a dos meus pais, a minha Uhum. já foi um pouco melhor, a do meu filho nem se fala, Claro. né? Porque a cada geração a gente vai melhorando e vai criando melhorias para a geração seguinte. Em termos, Em porque tese. a geração mais recente tem um QI menor do que a anterior. Primeira vez que acontece isso na Mas história. por quê, Né? Ronaldo? Porque é isso, a vida foi se Pois é, facilitando, então eu não preciso usar. claro. Criança pequena com problema de fala, qual é a primeira coisa? A criança está com 3 anos ainda não fala. Qual é a primeira recomendação que a gente diz? Ok, faz avaliação fonoaudiológica, mas a primeira recomendação é para de atender a criança. Ela vai falar? A criança Não, não sim, porque precisa, porque ela não ela precisa não falar. precisa, exatamente, porque é atendida sem precisar. Isso acontece, Isso eu não preciso pedir. claro. Se eu não preciso criar na minha cabeça repertório. Os cérebros hoje, eles não precisam pensar muito, porque está na mão. Ah, Inteligência artificial está substituindo o estudo. Está na mão. Como é que o meu QI vai ser bom? Não tem claro, como. QI é igual músculo. claro. A gente Se chama não ele. Tem que exercitar, Se exercitar, não né? exercitar, ele não vai desenvolver, por isso que monta o meu quebra-cabeça. sim, A gente precisa estímulo e exercício, é igual músculo, sim, com né? Há certeza. algumas pessoas, por algumas razões, mesmo exercitando e estimulando, não desenvolvem a contento o seu QI, mas nós estamos falando é disso, Sim, dessa perspectiva geracional, por quê? Porque a vida facilitada me bota na acomodação. A vida facilitada faz com que um jovem hoje de 25 anos não precise trabalhar. Ele trabalha porque ele quer trabalhar quando trabalha. A sim, realidade ficou muito diferente. E hoje ele tem possibilidades que na nossa geração não tinha. E essas novas possibilidades não representam planejamento. Porque às vezes ele está lá meio no pensamento, não, daqui a pouco eu vou viralizar e eu vou ganhar é milhões. verdade. O Zuckerberg vai comprar o meu aplicativo e pronto, Então, estou feito. alguns, ok, fazem isso dentro de um planejamento, vão ter sucesso, mas não é a regra. Essas são as exceções. Uhum. Pois é. Isso se vê também no plano empresarial, professor? Sim, né, quando as pessoas pensam em constituir negócios, né, às vezes tem aquele empresário que amanhece: "Vou, montar a minha empresa".
o banco vai me emprestar dinheiro, vai me dar dinheiro, né? E não se organiza para a constituição desse Sim. negócio, né? Não faz um plano de negócio, não verifica a viabilidade econômica financeira do negócio, não analisa mercado, não analisa matéria-prima, não analisa projeção financeira. Então, isso pode, com certeza acontece, e, né, tem casos que se tem o sucesso, mesmo a falta de planejamento, Vão e vai? vai dar certo, né? Um Ou, de negócio repente, muito. uma necessidade de mercado que atendeu Um essencialmente. negócio inovador, mas É. tem aquele também que fecha as portas nos primeiros dias da empresa instalada. Com Então, dívida. com dívida, né? Que o Com banco não dá, dívida. não dá dinheiro, né? Ele empresta, Não né? tem almoço grátis. É. Isso é certo, né? Mas é possível a gente ter, tanto do ponto de vista psicológico quanto de vista empresarial, nós estarmos vendo um movimento de dar mais importância ao planejamento individual e empresarial? O que vocês acham? Ô, Ronaldo, eu diria que não é importância ao planejamento. Só que as pessoas estão, do meu ponto de vista, né, Sim. pessoal, as pessoas estão em mais sofrimento. Então, elas estão buscando o autoconhecimento, elas estão buscando as práticas terapêuticas, seja da psicologia, seja as alternativas, porque a porta de entrada não é ela estar perdida e a necessidade de se planejar, é porque ela está em sofrimento. Às vezes o sofrimento é em decorrência disso, Sim, mas não é aquilo que faz ela fazer o movimento de busca. Ela busca porque ela está sofrendo. Ela talvez entenda que ela está sofrendo porque está faltando isso. Mas eu ainda não vejo que as pessoas estão espontaneamente nessa busca. sim. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que a gente está Pela dor nesse que estão momento buscando. em retrocesso. Eu acho que teve períodos da história que a gente buscava mais o planejamento, porque a gente tinha menos sofrimento. Hoje eu acho que o sofrimento dessa área emocional e psíquica está tão intenso que essa é a busca, não é o planejamento. Eu chego lá, mas a minha busca não é por isso. E do ponto de vista empresarial, professor? Por uma questão de necessidade também, as empresas estão buscando uma maior organização, estão se cercando mais de práticas de gestão. Por uma necessidade governamental, tributária, né? Os órgãos públicos cada vez mais integrados, com sistemas Refinados, né? assim, de controle, né, das empresas nas operações de compras, de vendas. Por uma questão de necessidade, as empresas acabam buscando mais as boas práticas de gestão. Considerando que o T-Rex, o computador da Receita, se a gente errar um CPF de médico, ele aparece, né? Receita É impressionante, né? demais, assim, um investimento enorme em tecnologia, em controle das operações, né? Hoje tudo muito integrado, as operações que a gente vai fazendo durante o ano, hoje já está lá no sistema de declaração do imposto de Nós vamos um renda, mundo né? cada vez mais conectado, mais integrado. Daqui Com a pouco vão ter um certeza, chip dentro do corpo para fazer qualquer coisa, né? com Com certeza. certeza. Professoras, alguma coisa que a gente não falou, que queiram destacar? Estou satisfeita, só agradecendo mais uma vez a oportunidade, né? E conte conosco sempre. Estamos à disposição, professor. Muito bom. Aprendo sempre quando tem pessoas inteligentes do outro lado da mesa. Sempre. Ah, mas a recíproca é verdadeira. Exatamente. Muito obrigado pela participação aqui. E lembrando, antes de terminar, que a gente pede que você se inscreva no nosso canal do YouTube para que a gente possa ter condições de continuar trazendo programas como esse. Professora Dalci Nunes Almeida, professora Andréa Vronsky, muito obrigado pela participação aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco. O Unicast volta na semana que vem.